Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer com vocês um passo a passo de uma peça lindíssima, gente, lindíssima, que é esse centro de mesa Estrela Guia, tá? Fiz ele aqui, testei na verdade, né, em duas versões, nesse marrom, né, Havana, com amarelo forte, que ficou lindíssimo, e fiz também nesse areia, com esse multicolor aqui, ele é da Euro Roma, tá? Os barbantes do areia, Havana e amarelo forte são barbantes da Eco Brasil Soberano, tá? São os barbantes que eu mais gosto, Eco Brasil e o Euro Roma, eu gosto desse multicolor também, eu acho muito bonito as cores que eles têm, tá? E se você estiver interessado, já vou deixar o link aqui embaixo da loja, tá? Que vende os barbantes da Eco Brasil, para vocês entrarem em contato lá e se vocês quiserem testar, conhecer, tá bom? Se você já gosta do Eco Brasil também e quiser pedir aí pelo link, vou deixar aqui embaixo, é da Lorelar Artigos. A Lorelar Artigo é representante da Soberana aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então a história desse centro de mesa começou pelo Suplá, né, pelo americano Estrela Guia, que eu fiz com os temas de Natal, e tá aqui no meu canal também, já deixei esse ano já na versão natalina, ficou uma coisa mais linda, gente. Vou pegar pra vocês, tá? Mas antes eu queria mostrar o centro de mesa que a gente vai fazer hoje. Olha aqui que peça mais linda, gente, que ficou. Me inspirei também no modelo floral que eu tenho aqui no canal, então é uma nova versão aí, com esse bico lindo, parece um sol, né? Ficou lindo isso aqui, parece um girassol, né? A base marrom e o bico amarelo. Peguei aqui o Suplá Estrela Guia para vocês verem, tá? A versão é essa daqui que eu fiz aqui no canal. Então tá aí, ó, essa inspiração linda aqui nessas cores para vocês fazerem a mesa de Natal de vocês aí esse ano. Um espetáculo, um sucesso, tá bom? Então corram lá na videoaula, façam esse americano aqui, ofereçam para as clientes também, que eu acho que ainda dá tempo, hein, gente? Se você for uma crocheteira mais experiente, consegue fazer rapidinho o jogo aí para cliente, tá? Então, se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, ainda não se inscreveu, a barrinha vermelha ainda está aberta. Eu te convido a se inscrever aqui embaixo, aperta o botãozinho aí, ó, vermelho, e vai abrir 3 sininhos para você. O primeiro sininho é a opção todas. Se você clicar nessa opção todas, o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um passo a passo, uma novidade aqui no canal. Ele manda uma notificação para você, faz esse trabalho para você, você não precisa nem se preocupar com isso. Tá? Então, aperta na opção todas. E também, se você já curte meu conteúdo, já é seguidor aqui, inscrita, tá? Tá sempre assistindo minhas videoaulas aí, gosta dos meus modelos, reproduz, consegue vender, é sucesso aí. Não esqueça de deixar o like, tá? O joinha, porque aí você vai estar me incentivando a trazer mais e mais conteúdos aqui para vocês. Além da gente amar essa arte, a gente também motiva quando vocês estão gostando, estão deixando comentário positivo, até mesmo se você quiser tirar dúvidas, né? Se eu puder te ajudar de alguma maneira nessa arte linda, nessas técnicas novas, deixa um comentário para mim, compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, tá? Nos grupos de crocheteiras e também assim ajudando elas a ter inspirações de modelos novos, né? Até mesmo para comercializar, para vender, né? Fazer uma renda extra ou fazer para casa ou dar de presente também nesse Natal, gente. Deixa essa sugestão para vocês, tá? Eu tenho muitas clientes que fazem modelos comigo, que encomendam, né, para dar de presente, porque é sucesso, gente. Um presente desse aqui, imagina, você ganhar um jogo americano lindíssimo desse aqui, ó, para o Natal. Com certeza a pessoa vai amar ganhar um presente desse aqui. E quem fizer esse modelo aqui comigo, a gente vai fazer no tema de Natal, tá? Porque tá próximo do Natal. Então, quem fizer esse modelo, mesmo que for outra cor, e quiser me marcar no Instagram, pode me marcar no @vanacrochê, vai ficar passando também aqui embaixo o meu Instagram, tá? Me marca, se você quiser que eu compartilhe, eu vou compartilhar nos meus stories lá. Até mesmo se você estiver iniciando, eu te dou essa força aí de compartilhar o seu trabalho, o seu arroba, tá?
E se você tiver qualquer dúvida, quiser deixar nos comentários, pode deixar, porque sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas. E eu respondendo, eu vou estar ajudando mais pessoas aí, tá bom? E você também vai estar ajudando essas pessoas que estão com dúvidas. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo, agulha e linha na mão e bora começar nossa videoaula. Bem, então para a lista de materiais eu vou utilizar os barbantes da Soberano, tá? Eco Brasil. Esse aqui é só Soberano cru, tá? Ó, ele é o número 6, 85% algodão. Vou utilizar o Eco Brasil Multicolor de Natal, tá? Que é esse verde com vermelho e brilhinhos dourados, tá? Metálico, ó. Tá aqui, ó, metálico. Eco Brasil metálico, tá? Nessas cores aqui, temáticas de Natal. A referência dele é ouro 15. Vou utilizar também, ele é um fio de ordem 6, tá? Número 6 também. Vou utilizar também o Eco Brasil vermelho 09, também de ordem 6. Vou precisar também de uma agulha de crochê 3,5 milímetros, tesoura para cortes, cola jeans para fazer os arremates, e uma agulha de tapeceiro número 14. Lembrando que para quem quiser adquirir esses barbantes, eu vou deixar o link da loja embaixo aqui na descrição do meu vídeo, tá? Tem loja na Shopee, tem site também. Então, se você for de Rio de Janeiro capital, a loja faz entregas. É só combinar aí pelo WhatsApp. Vou deixar também na descrição do vídeo o WhatsApp da loja. Só combinar aí a quantidade, as cores e a data para entrega. O entregador vai ver a rota toda direitinho para vocês, tá? A loja Lorelar Artigos, ela é representante da Soberano aqui no Rio de Janeiro. Então é só entrar em contato pelo celular, pelo WhatsApp e já agendar aí a sua entrega. Outro detalhe também importante é que a quantidade de material, gente, como eu vou fazer a primeira vez a peça com vocês, eu ainda não tenho a quantidade que eu vou gastar, então eu vou deixar tudo no final do vídeo, tá bom? Que eu vou pesando ao longo do passo a passo, eu vou pesando a quantidade e eu deixo tudo discriminadinho com as cores, quanto que gastou de cada cor dessa daqui, tá bom? E também vou deixar um preço sugerido lá no final para vocês. Pessoal, antes de começar o nosso passo a passo, aquele recado que eu sempre deixo no início dos vídeos a respeito de quem é iniciante, tá? Esse vídeo, ele não é para iniciante, mas muitos iniciantes me relatam que conseguem acompanhar o meu passo a passo e conseguem reproduzir as peças, tá? Então, aqui no YouTube existe um recurso onde você pode abaixar a velocidade, diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade, tá? No celular é nos 3 pontinhos no canto superior direito, só clicar ali que você vai abrir velocidade, e no computador, na parte de baixo do vídeo, tem uma engrenagemzinha igual uma florzinha, você também pode abaixar a velocidade ali. E também, se você já for uma crocheteira experiente, pode estar acelerando também o vídeo e assim adiantando o trabalho da onde você parou. Ok? Então vamos lá. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico, tá? Eu coloco aqui o fio na palma da minha mão, dou um giro desses 2 dedos aqui, cruzo aqui em cima, seguro com esses outros 2 dedos, coloco a agulha embaixo aqui do fio, puxando o fio de trás. Aí eu vou dar um giro, pego o fio aqui de trás e passo aqui dentro dessa alça, ó, onde eu dei o giro, ok? Vou tirar do dedo. Diminuo aqui um pouquinho o fio, ó, só para esse anel ficar um pouquinho mais fácil para trabalhar, para segurar ele. E agora eu vou vir aqui dentro desse anel, coloco a agulha, pego o fio, trago, formando assim 2 alças na minha agulha, ó. Laço o fio, passo, fazendo assim um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha e eu vou subir aqui o primeiro falso ponto alto dessa carreira, tá? Bem, agora eu vou laçar o fio e vou fazer mais 11 pontos altos dentro desse anel, tá? Pontos altos normais. Pessoal, quem não conseguir trabalhar com o anel mágico, pode fazer de 4 a 5 correntinhas para iniciar o trabalho. E quem não conseguir fazer falso ponto alto ou não gostar de trabalhar dessa forma, pode fazer também correntinhas para subir o primeiro ponto alto, ok? Vamos lá. Então, eu vou iniciar aqui, vou fazer mais 11 pontos altos aqui dentro. Ó,
Vou fazer o terceiro, o quarto, quinto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou acelerar o vídeo, mas já volto com vocês, tá? Vamos conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Vou pegar essa linha aqui, esse fio, vou puxar. Puxa bem, tá? Pra fechar bem aqui o anel, ó. Fica bem fechadinho, tá? Só cuidado na hora de puxar para não fazer muita força e arrebentar o fio, tá bom? Porque o barbante ele arrebenta. Agora eu vou fechar essa primeira carreira colocando a minha agulha aqui, ó. Tem aqui o ponto baixo, aqui em cima tem uma correntinha. Eu vou atravessar a correntinha de cima, desse jeito. Pego o fio, trago e faço ponto baixíssimo, tá? Fechando assim essa carreira. Agora a gente vai fazer a segunda carreira, tá? A segunda carreira eu também vou subir falso ponto alto. Então como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no próximo ponto, vou deixar até essa dica aí pra vocês, pra gente não fazer trabalho marcado atrás, né? De passar a alça pra trás e tudo. Alguns trabalhos eu uso, né? De passar a alça pra trás, mas nesse aqui a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar a agulha aqui, ó, na alcinha de trás do ponto, do próximo ponto, tá? Pego o fio, passo, faço ponto baixíssimo. Passei agora pro próximo ponto, tá? Agora eu venho com a agulha aqui pela frente, ó, desse mesmo ponto, atravesso aqui pegando as duas alças. Pego o fio, trago, vão ficar duas alças na minha agulha. Eu laço o fio, passo e faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o próximo falso ponto alto dessa segunda carreira. Agora eu vou fazer um aumento aqui, nesse mesmo ponto eu vou colocar um ponto alto, tá? Vão ficar dois pontos nesse mesmo ponto de base. Vou fazer uma correntinha de separação e venho aqui no próximo ponto e faço mais dois pontos nesse ponto também, tá? Dois pontos juntos, ó, no mesmo ponto. Uma correntinha de separação. No próximo, eu vou fazer também dois pontos no mesmo ponto de base com uma correntinha de separação, tá bom? Então, assim a gente vai fazendo, ó, por toda essa segunda carreira, tá? Só dar a volta aí e a gente se encontra aqui. Pessoal, voltei aqui, ó. Antes de fazer esse último dois pontos aqui, vou mostrar pra vocês onde que a gente vai fazer ele, tá? A gente passou a correntinha, né, pra fechar aqui, ó, a volta. Aí a gente tem essa correntinha aqui, ó, do ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos aqui nesse ponto baixíssimo. Desse jeito. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação para terminar. E vou fechar novamente o ponto baixíssimo na correntinha em cima do ponto baixo, tá? Aqui, ó, atravesso aqui. Pego o fio, passo direto, fechei aqui a segunda carreira, tá? Então, agora a gente vai fazer, a partir daqui, a gente vai subir as carreiras com correntinhas. Então, a gente vai fazer, no caso, você pode fazer de 2 a 3 correntinhas. No meu ponto, eu prefiro fazer 2, para não ficar um espaço aqui, um buraco, tá? Entre a correntinha e o ponto alto. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos aqui dentro desse ponto, ó. Trabalho 2 pontos altos aqui, tá? Porque aqui a gente tem que fazer um aumento, né? A cada volta a gente vai ter que aumentar um ponto nesses bloquinhos aqui, tá? Então, eu faço novamente uma correntinha de separação, venho no próximo ponto, um ponto isolado, no próximo, 2 pontos juntos. E uma correntinha de separação, tá? Então, essa carreira vai ser assim, ó. O primeiro ponto é sozinho, isolado. E no segundo é casadinho, tá? 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. E uma correntinha de separação, tá bom? Então, façam de vocês aí e a gente já se encontra aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira. Fiz a última correntinha de separação. Agora, a gente fecha aqui, ó, na segunda correntinha ou na terceira, se você estiver fazendo com 3. Coloca a agulha, atravessa, pega o fio, traz, faz ponto baixíssimo para fechar a carreira, tá?
Vamos subir agora 2 correntinhas novamente, para começar a quarta volta. E vamos fazer um ponto isolado aqui, no próximo. E o último sempre vai ter aquele 2 pontos juntos, tá? Que vai ser o aumento. E o último da carreira, tá? Então, aqui, ó, quarta volta, 4 pontos altos, tá? Em cada bloquinho. Uma correntinha de separação, faço aqui um, faço aqui no próximo outro isolado e o último com 2 juntos, tá? Essa base aqui é chamada base pizza, tá bom? Ela é um pouquinho diferente no início, tá? Mas é basicamente a base pizza. Então, aqui, ó, 4 pontos na quarta carreira, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, próximo de novo. 1, 2 e no último 2 juntos. Não esquece da correntinha de separação, tá ok? Então tá ficando assim. Agora eu vou mostrar pra vocês o trabalho pronto, porque a gente vai... Eu vou passar, né? Não vou gravar toda a base pizza, porque essa é uma base básica, tá? Uma base tradicional. Muitas crocheteiras já sabem fazer ela, então deixa eu explicar para as iniciantes. Esse trabalho tá bem grandão aqui. Vou explicar aqui para as iniciantes o que a gente vai fazer, tá? Para as iniciantes que têm assim uma noção já, né, de fazer crochê. Tá começando, mas já sabe fazer, né, o ponto alto, já tem mais uma noção, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai fazer, a gente parou na quarta, 1, 2, 3, 4. Paramos aqui, 4 com 4 pontos na carreira. Agora a gente vai fazer a próxima igualzinho, só que 5 pontos, né? Quinta carreira com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. O aumento sempre aqui no final, tá? Na sexta, a gente vai fazer 6 pontos, contando com o aumento no final. Na sétima, 7 pontos, contando com 2 no final. Oitava também, tá? Igualzinho. Nona com 9. Décima com 10. 11ª com 11. 12ª com 12, tá? E aí, chegou na 12ª, a gente vai voltar. Aí eu vou voltar a gravar o vídeo com vocês, ó. 12ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, tá bom? Então, a gente volta aqui, porque daqui a gente já vai começar a mudar, fazer o desenho, os furadinhos, né? Então, eu volto com você no final dessa 12ª carreira, tá bom? Então, façam aí o trabalho de vocês, façam devagar, com calma, e já retornamos aqui, nessa 12ª carreira. Pessoal, voltamos aqui, depois que a gente fez as 12 carreiras, né? Conforme eu expliquei pra vocês. Já fechei aqui, ó, com uma correntinha e um ponto baixíssimo na segunda correntinha aqui que eu fiz, né? Segunda correntinha aqui que eu fiz para iniciar a carreira, tá? Então, como a gente vai continuar a partir de agora, a gente vai continuar na mesma sequência, tá? Ó, vamos fazer 2 correntinhas para subir o primeiro ponto. Laço o fio, venho no próximo ponto e faço um ponto, tá? Na verdade, agora eu vou fazer 7 pontos altos, contando com esse aqui, esse primeiro, tá? Então, vou fazer o terceiro, o quarto, quinto, sexto e o sétimo. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou começar a fazer os quadradinhos, tá? Vou fazer 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base e venho no segundo ponto e faço ponto alto. Venho no próximo ponto alto, venho no próximo ponto alto. E aqui a gente vai continuar fazendo o aumento no último, porque a gente vai continuar crescendo a pétala, tá? Isso aqui é uma pétala, né? E a gente vai continuar crescendo ela, tá bom? Então, é assim que vai ser a sequência. Vamos fazer uma correntinha de separação e vou iniciar tudo de novo. Fazer 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntinhas de separação. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Ponto isolado, outro ponto isolado, outro isolado e no final o aumento, tá? 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ok?
uma correntinha de separação e é assim que vai ficar, ó, essa carreira, tá ok? Só isso, gente. Então, vamos seguindo assim, fazer todas as 12 pétalas e já nos encontramos aqui. Prontinho, chegamos aqui no final dessa carreira. Vamos fechar ela aqui, ó, com ponto baixíssimo na correntinha de cima. Pego o fio, passo direto, ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos subir 2 correntinhas. Venho e faço um ponto alto, um ponto alto. Na verdade, vamos fazer 6 pontos altos. 4, 5 e 6, tá? 2 correntinhas e vamos fazer um ponto aqui dentro desse quadradinho. Um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos pular um ponto de base, laço o fio e venho no próximo e faço um ponto alto. E vou seguindo fazendo ponto alto até o final, até o último, né? Que eu faço aquele aumento, tá? 2 pontos altos juntos. Vai ficar desse jeito agora, ó. Quadradinho. 2 quadradinhos agora. Tá? Vamos fazer mais uma correntinha de separação para passar para a próxima pétala. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficou aqui faltando um ponto, vamos fazer 2 correntinhas e um ponto alto dentro do quadradinho. 2 correntinhas, pulo o outro ponto e venho aqui no segundo e fecho esse quadradinho, tá? Então, no final, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, para fazer o aumento. E uma correntinha de separação já passo para a próxima, tá bom? Então, ó, tá ganhando já o desenho, ó, já tá fazendo o desenho, tá bom? Vamos fazer tudinho assim e nos encontramos aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final, vamos fechar essa carreira. Ponto baixíssimo na correntinha de cima, coloco a agulha, pego o fio, trago, ponto baixíssimo. Ok? Agora, nós vamos subir 2 correntinhas para começar a carreira. E vamos fazer agora 3 quadradinhos, tá? Fizemos 1, 2, agora 3, tá? Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No do lado, um ponto alto, 3, né? Total. 4 e 5. 5 pontos altos, tá? Vou fazer 2 correntinhas. E aí, eu venho aqui nesse quadradinho, faço um ponto alto aqui dentro. 2 correntinhas. Nesse quadradinho, um ponto alto aqui dentro. 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, venho no do lado. Um ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto. E o último, 2 pontos altos, tá? Vamos continuar fazendo os aumentos. Uma correntinha de separação. Então, agora a gente vai vir nesse aqui. Vamos fazer 5, na próxima pétala, né? 5 pontos altos. 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas de separação. Venho no quadradinho, faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação. No próximo quadrado, um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto e no último o aumento. Uma correntinha para passar para o próximo bloquinho. Então, agora tá ficando assim, ó, com 3 quadradinhos, ok? Vamos fazer a volta toda e nos encontramos aqui. Pessoal, prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira, agora a gente vai iniciar a próxima. A próxima vamos fazer da mesma maneira, vamos subir 2 correntinhas e agora eu vou fazer 4 pontos altos seguidos. Porque a gente vai fazer mais quadradinhos, tá?
Vamos fazer 2 correntinhas. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto, 2 correntinhas. Nesse espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. Nesse espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. Nesse espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. Pulo um ponto, venho no próximo, ponto alto, ponto alto, ponto alto. E vamos continuar fazendo aumento no último, tá? Nessa carreira também. Então, 2 pontos altos juntos no último ponto de base, tá? Então, agora a gente vai ficar com 4 furinhos, ó, 4 quadradinhos no desenho da pétala, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como é que vai ficar, tá? Vamos fazer a mesma coisa na próxima. Faz uma correntinha de separação, faz aqui 4 pontos seguidos, pontos altos. 2, 3, 4, 2 correntinhas, laço, faço um ponto alto no quadradinho, 2 correntinhas, outro ponto alto no quadradinho, 2 correntinhas, outro ponto alto, 2 correntinhas, pulo o ponto, próximo ponto, venho no segundo e faço mais 3 e o último é aumento, 4 e 5, correntinha para passar para a próxima pétala, tá? Então, vamos seguir fazendo assim o nosso desenho e já voltamos. Pessoal, cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo, né? Fiz a última correntinha, fechei com ponto baixíssimo. E agora a gente vai dar sequência aqui na próxima carreira, tá? Vamos começar fazendo 2 correntinhas. Vamos fazer 1, 2, 3. E agora vamos fazer um ponto alto dentro desse quadradinho, tá? Então, aqui a gente vem e faz um ponto alto. Então, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? E 2 correntinhas de separação. Venho aqui no próximo quadradinho, um ponto alto, 2 correntinhas de separação. No próximo quadradinho, um ponto alto, 2 correntinhas de separação. No próximo quadradinho, um ponto alto. E agora eu vou dar sequência aqui, ó. Fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto desse. Tá? A gente vai começar a fechar o desenho, né? Os quadradinhos. Então, aqui, no último, a gente continua fazendo aumento nessa carreira ainda, tá? A gente ainda tá crescendo a pétala. Ó, a folha, né? Então, ficou 5 pontos altos aqui no início, 3 quadradinhos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos no final, tá? Vou fazer uma correntinha de separação e vou repetir a sequência. 5 pontos altos. 3, 4 e 1 aqui dentro. 5. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui nesse quadrado. 2 correntinhas. Um ponto alto no próximo, 2 correntinhas, um ponto alto no próximo e acabou. Agora a gente vai direto fazer os pontos altos finais. 3, 4, 5, 6 e 7, porque o último é com 2 pontos juntos, tá? Uma correntinha de separação e aí começa tudo novamente. Vai dar uma apertadinha agora porque a gente tá fechando os quadradinhos, tá? Ó, prontinho, vamos dar sequência e voltamos aqui. Pessoal, chegamos aqui no final dessa carreira e agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho, tá? O início, que agora a gente vai começar a reduzir a pétala, tá? A folha ou a pétala da flor, tá bom? Então, para reduzir, como é que eu vou fazer? Eu fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Igual as outras carreiras. Vou tirar a agulha da linha e vou vir aqui nesse segundo ponto. Coloco a agulha de trás para frente. Ó,
pegando as duas alcinhas do ponto. Pego essa alça aqui, coloco na agulha, passo ela aqui para trás, desse jeito. Vou dar uma puxadinha só para ajustar, para não ficar muito folgada, tá? E agora eu volto aqui na frente do mesmo ponto que eu passei ela para trás. Coloco a agulha novamente no mesmo lugar. Pego o fio, puxo de trás para frente, formando duas alças na agulha. Laço o fio e passo entre eles, fazendo assim um ponto baixo, tá? É um ponto baixo não muito apertado, tá bom? E vou fazer agora uma correntinha para subir o falso ponto alto, tá bom? Então aqui já está um falso ponto alto. Eu vou dar sequência fazendo pontos altos nesses pontos aqui, tá? Do lado. Vamos fechar esse desenho mais um pouquinho. Vou fazer um ponto alto aqui dentro, direto. E aí eu começo duas correntinhas, venho no próximo quadradinho e faço ponto alto. Duas correntinhas, no próximo quadradinho, outro ponto alto. E agora nesse ponto aqui, a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Com ponto alto. No próximo também, ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto alto. No outro também. E vamos fazer aqui o último ponto alto, tá? A gente não vai trabalhar esse último ponto aqui, tá bom? Então acabaram aqueles aumentos que a gente fazia nas outras carreiras, tá? Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Laço o fio, venho aqui nesse espaço de uma correntinha e vou colocar um ponto alto nele. Duas correntinhas. E agora eu vou pular o primeiro ponto igual eu fiz aqui, tá? Igual eu fiz aqui, ó, que a gente começou no segundo ponto, ok? Então, eu pulo o primeiro ponto e venho no segundo e faço ponto alto. E aí, eu vou dar sequência tudo de novo, tá? Pontos altos, um em cima do outro. Quando chegar nesse quadradinho, a gente coloca um ponto alto, faz duas correntinhas, vem para esse próximo quadradinho, faz um ponto alto, duas correntinhas, no próximo um ponto alto. E agora esse aqui vai ser o último ponto alto e em cima aqui a gente vai trabalhar ponto alto, tá? Igualzinho do outro lado, ó. A gente fechou aqui desse lado, né? E a gente tá fechando desse lado. Agora, esse desenho aqui já não vai ser mais com 3 quadradinhos e sim com 2, tá? Laço o fio e vou dar sequência. Fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto desse de base. E deixo o último sem trabalhar. Tá? Porque a gente vai fazer aquelas duas correntinhas, um ponto alto aqui nesse espaço, duas correntinhas e pula o primeiro ponto, já vem no segundo e começa tudo de novo, beleza? Deixa eu mostrar para vocês o desenho, como tá ficando, ó. A gente tá fazendo o losango, né? Então, vamos fazer agora a volta todinha, tá? E a gente já se encontra aqui. Prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira, fiz as últimas duas correntinhas, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo, para vocês verem que mudou um pouquinho, né? Antes era correntinhas, a gente fazia na segunda correntinha, mas mudou, mas não muito, tá, gente? Que agora a gente vai fechar na correntinha de cima, tá? Tem um ponto baixo e tem uma correntinha em cima, a gente atravessa essa correntinha aqui, pega o fio e passa direto, ponto baixíssimo, desse jeito, ok? Vamos fazer aquela passagem novamente, tá? Que eu vou reduzir mais esse ponto agora para fechar mais um pouquinho essa folha. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse segundo ponto, mesmo esquema, ó. Coloco a agulha de trás para frente. Pego o fio aqui, essa alça, coloco na agulha, puxo para trás. Puxo aqui um pouquinho para ajustar, para não ficar muito grande. Volto aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Passando aqui, atravessando o ponto. Pego o fio e trago para frente, duas alcinhas na agulha, ó. Laço, faço ponto baixo e laço, faço uma correntinha para começar com o falso ponto alto, beleza? Então, vou seguir fazendo um ponto alto em cima de ponto alto. E aqui a gente vai fazer também um ponto alto dentro desse quadrado, tá? Porque a gente vai fechar, vai fazer agora apenas um quadradinho para terminar. Duas correntinhas
e venho aqui nesse quadrado e faço um ponto alto aqui dentro e já começo a fazer pontos altos em cima de pontos altos no restante aqui da folha, tá? Ó, vou fazendo assim, um em cima de cada um. Quando chegar no último, não vamos trabalhar, certo? Porque a gente não trabalhou o primeiro, tá? Então, tudo que a gente fizer aqui nessa parte, a gente vai fazer aqui no final também. Vamos fazer duas correntinhas, laço o fio e vou fazer um ponto alto aqui dentro desse quadradinho. Duas correntinhas, laço o fio, outro ponto alto dentro desse quadrado. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, que a gente já começou de novo, ó. Pulo esse primeiro ponto e venho no segundo e faço um ponto alto para começar tudo novamente, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Vamos fechar aqui esse aqui também, um ponto alto aqui dentro do quadrado, duas correntinhas, um ponto dentro desse outro quadrado, um ponto alto em cima desse aqui, do lado. Vou trabalhando. Deixa eu virar aqui que tá ficando grande minha peça já. Ó, vou trabalhando pontos altos em cima de pontos altos, somente deixando o último sem trabalhar. Ó, o último sem trabalhar, duas correntinhas e aí a gente faz aquele ponto alto aqui no meio, duas correntinhas, outro ponto alto aqui no meio, duas correntinhas, pulo o primeiro que a gente não trabalha e começa tudo novamente, tá bom? Fazer só até aqui pra poder mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó. Já tá fechando mais um pouquinho essa pétala, ó. O desenho dela, tá? Aqui, ó, fazendo aqui o fechamento, tá? Do desenho. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a carreira. Agora ficou o último quadradinho para poder fechar aqui, ó, o losango, tá? E a gente vai começar a abrir aqui esses daqui, esse espaço aqui para poder fechar o desenho. Façam de vocês aí e a gente já retorna. Chegamos aqui no final dessa carreira e vamos agora começar a próxima da mesma maneira, tirando a agulha da linha, tá? Vindo no segundo ponto aqui do lado, coloca a agulha de trás para frente. Coloca a alça na agulha, puxa para trás. E agora eu venho aqui na frente do ponto, passando a agulha de novo, ó, pelo ponto. Pego o fio lá de trás, trago para frente. Vão ficar duas alças na agulha. Laço o fio, faço um ponto baixo. Laço o fio, faço uma correntinha, tá? E agora a gente vai fazer pontos altos seguidos, tá? Agora a gente vai trabalhar esse último quadradinho também com um ponto alto somente, tá, gente? Aqui são duas correntinhas, mas a gente vai trabalhar somente um ponto alto. E aqui um ponto alto e continua, ponto alto. Vou passar para vocês a quantidade de pontos altos agora nessa sequência, tá? Para todo mundo fazer certinho. E esse último a gente não trabalha, ok? Então, ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Tá bom? Nessa sequência toda aqui, vamos fazer duas correntinhas, laço e coloco um ponto alto aqui nesse quadradinho. Duas correntinhas, coloco um ponto alto nesse quadradinho. Duas correntinhas, um ponto alto nesse quadradinho. Duas correntinhas e pulo o primeiro ponto, né? Igual a gente fez aqui, ó. Pulamos o primeiro. Vem no segundo e ponto alto, tá? Continua fazendo ponto alto, agora são 11 pontos altos na sequência. Com um somente aqui nesse meio, nesse quadrado. Ele vai dar uma fechadinha, tá? Porque ele tá... Na verdade, ele começa a dar uma onduladinha, né? Parece que vai embabadar o trabalho, né? E agora ele vai fazer uma ajustada, tá? Ó, como é que tá ficando. Então, vou aqui até o final. Para chegar no 11. E começar tudo de novo, ó, 11 aqui, seguidos. Começo tudo de novo com as correntinhas, duas correntinhas,
um ponto alto aqui nesse meio, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto nesse quadradinho, duas correntinhas para acabar. Pulo o primeiro da sequência, da folha, e venho no segundo e começo a fazer tudo de novo, os 11 pontos altos seguidos, tá? Então, é isso aqui, ó. Como é que tá ficando? Fechando já o desenho da folha, aqui, ó. Tá bom? Façam de vocês e a gente já retorna aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira, né? Com 4 quadradinhos e as pétalas fechadas. Vamos dar sequência aqui no a mesma subida, né? A gente vai passar aqui o fio para trás. Ajusta na agulha, volta na frente, pega o fio, 2 alças na agulha, ponto baixo, correntinha, tá? Venho, faço agora um ponto alto em cada ponto alto desse aqui de base. Sequência de pontos altos, deixando o último sem fazer. Tá? Deixa o último, então é o primeiro e o último sem fazer, tá bom? E vão ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos nessa sequência. Agora vai ter uma diferença aqui nessa parte, que a gente vai colocar, ao invés de 2 correntinhas, vamos colocar 3 correntinhas, tá? Porque o trabalho está crescendo e vai começar a emborcar. Então, a gente vai fazer aumentos para 3 correntinhas, um ponto alto no quadradinho, 3 correntinhas, outro ponto alto no próximo quadradinho, 3 correntinhas, outro ponto alto no próximo quadrado, 3 correntinhas, ponto alto no outro quadrado, 3 correntinhas para terminar, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, ponto alto, e assim eu vou continuar fazendo pontos altos, né? Eu vou fazer esses 9 seguidos aqui, eu vou trabalhar 9 seguidos aqui, tá ok? Ó, como é que vai ficar? Vai abrir um pouquinho agora esse espaço aqui para poder o trabalho ficar bem retinho, tá? Então, é só continuar aí e a gente já se encontra. Prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira. Vamos seguir aqui, já fechei com um ponto baixíssimo, agora a gente vai passar o fio aqui para o segundo ponto, da mesma forma, ó, tiro a agulha da linha, pego aqui na lateral, ó, no ponto do lado, puxo para trás, volto aqui no ponto, pego o fio lá atrás, trago para frente, 2 alças na agulha, ponto baixo, correntinha para começar. Agora vamos fazer uma sequência de pontos altos até o penúltimo ponto. Até aqui, ó, vou passar para vocês a quantidade, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E vamos dar sequência naquelas 3 correntinhas. Vem aqui no quadradinho um ponto alto. 3 correntinhas. No próximo, um ponto alto. 3 correntinhas. No próximo quadradinho, um ponto alto. 3 correntinhas. No próximo quadrado, um ponto alto, 3 correntinhas. No próximo quadrado, um ponto alto, 3 correntinhas. E pula o primeiro ponto, vem no segundo. E vou fazer 7 pontos altos seguidos, tá? 4, 5, 6 e 7. Começo tudo de novo, 3 correntinhas, né? Ponto alto no quadradinho, tá bom? Vai ficar assim, ó. Então, já estamos aqui reduzindo a folha. Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira. Vamos fazer a próxima da mesma maneira, tirando aqui a agulha da linha, venho pro ponto do lado, coloco a agulha, passo a alça aqui para trás. Agora eu volto aqui nesse ponto pela frente, pego o fio, trago,
faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto. E agora eu venho aqui e vou fazer mais 4, né? 2, 3 e 4. Total de 5 pontos altos, porque a gente não trabalha o último, né? Então, agora vão ficar 5 pontos altos, 3 correntinhas de separação, venho no quadradinho, faço um ponto alto, 3 correntinhas de separação, no próximo quadradinho um ponto alto, 3 correntinhas de separação, no próximo quadradinho um ponto alto, 3 correntinhas de separação, ponto alto, 3 correntinhas de separação, ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto, e as últimas 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto alto e faço agora mais 4 pontos altos aqui, para repetir a sequência igualzinha daqui, tá? Então, agora a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Olha como é que tá ficando. Já tá quase acabando essa pétala, né? Falta mais uma carreira pra gente finalizar. Só dar a volta todinha e nos encontramos aqui. Pessoal, voltei aqui. Fiz já toda a carreira. O meu já tá ficando bem grandão. Eu acho que o de vocês também, tá? Agora a gente vai fazer a última vez aquele esquema de passar a agulha. Agulha não, o fio, né? A alça do fio. Pro ponto do lado. Jogo lá pra trás. Volto aqui, ó. Na frente. Pego o fio, trago. Faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto, tá? Se você não conseguir fazer de jeito nenhum esse ponto, gente, é só fazer correntinha. Porém, você vai ter que fechar com ponto baixíssimo e correr com ponto baixíssimo pro próximo ponto, tá? Porque tem que iniciar daqui, tá bom? E não vai ter esse efeito aqui, ó. Esse resultado como se não tivesse emenda, tá bom? Essa técnica é para isso, é pra gente não deixar o trabalho com correntinhas e deixar aparente aonde é que a gente está subindo as carreiras, tá? Então, eu vou fazer mais 2 pontos altos, para ficar um total de 3, e sigo aqui com meus quadradinhos, fazendo 3 correntinhas e um ponto alto em cada quadrado desse aqui, tá? Sem segredos, ó. Bem facinho, 3 correntinhas, ponto alto no quadrado, 3 correntinhas, ponto alto no quadrado, 3 correntinhas, ponto alto no quadrado, 3 correntinhas, ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto e o último, né? 3 correntinhas para poder pular o primeiro ponto e vir no segundo ponto alto e começa tudo de novo, 3 pontos altos seguidos, beleza? Vou mostrar para vocês. Tem que ajustar aqui. Ó, como é que tá ficando? A pontinha já da folha, tá? Agora a gente vai fazer essa última carreira dessa maneira e depois a gente já vai mudar a sequência. Então, façam de vocês aí e já voltamos aqui. Prontinho, finalizei essa carreira. Agora a gente vai subir a próxima. Vou passar aqui, eu falei que era a última vez, mas não, gente. Agora a gente ainda vai passar o fio, tá? Mais uma vez aqui, ó, pelo segundo ponto. A gente vai pegar essa alça aqui, vai passar aqui, ó, direto, tá? Volto aqui no ponto, pego o fio, faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o primeiro ponto dessa carreira. Laço o fio e vou fazer outro ponto aqui do lado. Vão ficar 2, ó. Agora eu laço o fio e vou trabalhar pontos altos nesses quadradinhos aqui, tá? Só que eu preciso, nesses quadradinhos aqui, até chegar aqui nessa parte de 25 pontos. Então, eu vou fazer uma adaptação aqui pelo meio, tá? E vou explicar para vocês como. A gente vai fazer, ó, a cada quadradinho desses, 2 pontos altos. 1, 2, ok? Em cima desse ponto, a gente vai trabalhar um ponto alto. No próximo quadrado, 2 pontos altos dentro dele. E um ponto alto em cima desse ponto alto. No próximo, 2
pontos altos dentro do quadrado, um ponto alto em cima desse ponto alto. No próximo, que é o quarto quadrado, porque a gente tem, ó, vamos conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados, né? Então, aqui é a metade. No quarto quadrado é a metade dessa sequência. Então, aqui nesse quarto, a gente vai trabalhar 2 pontos altos dentro do quadrado. E não vamos trabalhar esse ponto alto aqui, tá? Esse aqui, somente esse aqui. Vou passar direto e venho para o próximo, fazendo dois pontos altos dentro do quadrado. E aí eu volto com a sequência de um ponto alto em cima de ponto alto. 2 pontos altos no quadrado. Um ponto alto em cima de ponto alto. 2 pontos altos no quadrado. Um ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu fazer na curvinha aqui. 2 pontos altos no quadrado e um ponto alto em cima de cada ponto alto desse aqui, ó, desses 3. Tá? Então, a sequência, na verdade, vai começar daqui, ó, desse primeiro quadrado, tá bom? Esse aqui a gente vai fazer no final. Então, vamos conferir para ver se deu 25 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, certinho, tá bom? Então, aí, só vocês repetirem essa sequência, tá? Eu não vou gravar na próxima para não ficar muito longo o vídeo, que é um vídeo de peça grande, tá? Mas aí vocês voltem. Se você ficou com alguma dúvida aqui nesse meiozinho aqui, da adaptação que a gente fez, só voltar o vídeo um pouquinho e repete essa sequência aqui, tá ok? Então façam aí, vão ser 12 sequências dessas e a gente já volta aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira, todas de pontos altos, tá? Antes de eu mudar a cor, né, finalizar aqui com vocês e mudar a cor, já quero deixar dicas aqui para vocês, porque eu sei que vocês vão me perguntar. Para quem tem um ponto um pouquinho mais folgadinho do que o meu, e quando a gente monta uma peça nova, a gente monta de acordo com a tensão de ponto da gente, tá? Então, vou deixar dica aqui para vocês, porque vão ter pessoas que vão ter tensão de pontos diferentes do meu, tá? Então, se você tiver a tensão do ponto um pouquinho mais larga, mais folgadinho, pode ser que essa parte aqui fique mais folgadinho do que o meu, tá bom? Então, eu vou deixar aqui 2 dicas. Primeira dica é, se você conseguir fazer, ao invés de 3 correntinhas, você conseguir fazer 2 correntinhas, igual a gente fez nessas carreiras aqui, né? Porque os quadradinhos eu aumentei aqui porque no meu repuxou, tá? Mas se você conseguir fazer com 2 correntinhas e não repuxar, beleza, pode só continuar fazendo 2 correntinhas, que ele vai ficar mais retinho aqui nessa parte, tá? Agora, se o seu ponto é apertadinho, até mais do que o meu, eu aconselho fazer com 3 mesmo, 3 correntinhas, tá? Depois vai ajustar, conforme eu vou mostrar pra vocês, no final, você vai ver que vai ficar bem retinho o nosso trabalho. E também a dica da agulha, tá? Se você tem um ponto apertado e tá repuxando aqui, tá? Com 2 correntinhas tá repuxando, faça com 3. Mesmo assim, com 3 ainda tá repuxando, pode aumentar o número da agulha para o número 4, tá? Que eu tô trabalhando com a 3,5, então você pode trabalhar com a 4, para quem tem um ponto bem apertado, tá bom? Quem tem um ponto frouxinho, se quiser fazer o teste, deixar a pontuação igualzinha a minha, mas quiser fazer o teste diminuindo um número de agulha, pode testar fazendo com a 3 para apertar um pouquinho essa parte aqui dos pontos, tá ok? Outra dica é, quem quiser aumentar ou diminuir esse trabalho, tá? Eu tenho nesse canal já um americano, nesse modelo, que é o americano Estrela Guia, também, mesmo nome, tá? E aí você pode só tá aumentando um pouquinho ele, para fazer um centro menor, tá? Mas quem quiser seguir a minha receita aqui, olha, quem quiser seguir essa receita e quiser fazer ele menor, é só começar a diminuir, ó. Esse aqui é um desenho padrão, tá? Vocês podem começar a diminuir, ao invés de começar a diminuir aqui, vocês medem aí, meçam aí o tamanho que vocês querem, vocês comecem a diminuir antes, tá? Para poder a folhinha fechar antes.
assim como é o trabalho também do desenho do meio. Se você quiser, você pode seguir aqui, ó, esses 4 quadradinhos, que é a parte maior do furinho, do losango, tá? Que é a parte aqui, ó, mais larga do losango, vocês vão adaptar para o tamanho que vocês forem colocar, tá? De repente nem vai dar, se for menor, nem vai dar para fazer com 4, mas façam com 3 e depois venha diminuindo, tá? Assim como vocês também podem aumentar o trabalho, fazer uma toalha maior nesse mesmo desenho, sendo que ao invés de começar a reduzir aqui, vocês vão continuar aumentando, tá? Com esses aumentos aqui, ó. É só continuar aumentando a folha e a hora que vocês quiserem diminuir, é só vocês começarem a reduzir a folha, ok? Lembrando que quanto mais você aumentar, mais carreiras vai ter para diminuir, ok? Então foi assim que eu fiz esse modelo. Eu vi até onde eu queria, mais ou menos, né, o tamanho, e aí eu fui aumentando. Depois eu fiz a contagem das carreiras que eu teria que diminuir para poder ter essa medida aqui da diminuição para saber quanto que ele ia dar. Vamos supor que vocês querem uma toalha de 1 metro. Então, 1 metro vocês vão aumentar mais, porque essa daqui tem 73, né? Para 1 metro vocês vão ter que aumentar mais essa folha aqui, correto? Então, vocês têm que ver quantas carreiras que vai acontecer na diminuição até aqui e fazer a medida, tá? Tipo, o meu ponto tem 1 centímetro, em torno de 1 centímetro. A carreira minha, cada ponto alto meu, tem em torno de 1 centímetro, ó, de comprimento, tá? 1,5 centímetro. Vocês têm que medir o ponto de vocês. Isso é uma técnica também, quem é crocheteira tem que saber, tá? Precisa saber para vocês poderem fazer cálculo e fazerem peças próprias de vocês, qual o tamanho do ponto de vocês para vocês fazerem um cálculo na hora de dar a medida que vocês querem. O cliente, eu quero de 1,5 metro. Então, vocês têm que saber qual é o tamanho do ponto de vocês e quantas carreiras vocês vão precisar para aumentar até chegar naquele tamanho que o cliente quer, tá? É um pouquinho difícil, assim, para quem está começando, mas quem já é crocheteiro experiente já vai me entender conforme eu estou explicando aqui, tá ok? Então, assim, se aqui, quando eu paro aqui, eu vou precisar reduzir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. 8 carreiras vai dar uns 9 centímetros, mais ou menos, aqui, ó, certinho, ó. Porque é um pouquinho mais de 1 centímetro cada carreira minha, ó. 9 centímetros certinho. Tá bom? Então, precisa saber quantas carreiras, quando você aumentar, quantas você precisa para reduzir, para poder chegar nesse tamanho aqui e dar o tamanho que vocês vão precisar. O bico de acabamento é padrão. O bico de acabamento vai ser o tamanho padrão. É só você somar, fez o tamanho de 1 metro, o tamanho que você precisar, tá? E depois o bico é padrão, ó. O bico, ele tem 8 centímetros, em torno de 8 centímetros, tá aqui, ó. Então, vocês vão fazer a medida da base, tá? E depois acrescentar 16 centímetros, que é 8 para cá e 8 do outro lado, tá? Do diâmetro. É assim que a gente vai fazer os aumentos e as diminuições. Então, vamos dar sequência aqui. Última coisa importante dessa base, para terminar, que a gente vai mudar de cor agora. Essa última carreira, eu vou precisar ter 301 pontos para poder eu fechar o bico de acabamento. Porque o bico de acabamento é múltiplo de 3, tá bom? Tem esse detalhe também que é importante na hora de vocês fazerem essa última carreira aqui, tá? Tem que ser múltiplo de 3, não. Tem que ser múltiplo de 7, tá, gente? Múltiplo de 7. Eu vou fazer a cada biquinho desse aqui, ó, a cada biquinho, a cada florzinha dessa daqui, desse botãozinho, tá? Aqui tem 7 pontos, ó. Daqui até o final tem 7 pontos. Então, gente, importante, múltiplo de 7 para vocês fazerem um bico no final, tá? Então, a quantidade de pontos aqui dividido por 7 tem que bater certinho. Como aqui eu tenho 25 pontos, vezes 12, que são 12 pétalas, deu 300 pontos, eu preciso de mais um para dar 301, que dividido por 7 vão dar 43 florzinhas daquela ali, tá? Então, vamos seguir, tá? Tô falando bem devagar, bem explicadinho, porque vai ter gente me perguntando isso.
Toda aula, toda videoaula vocês me perguntam como faz para aumentar e diminuir. Então, é desse jeito, tá bom? Então, como aqui nós fizemos 299, esse aqui vai ser o 300, eu preciso de mais um ponto, eu vou fazer 2 pontos aqui, ó. Vou pegar aqui o ponto, faço um, e eu vou fazer mais um aqui, ó, atravessando esse ponto aqui, só para não ficar um buraco aqui, tá? Para chegar mais perto, ó. Fechei agora, 301 pontos, tá? Vou cortar o fio, deixa aqui um pouquinho grande, passo direto, puxo direto, pego minha agulha, venho aqui, ó, tem o primeiro e tem o segundo, venho no segundo, atravesso aqui para trás, puxo, venho aqui nesse último e atravesso ele para cá, pegando aqui, ó, o primeiro ponto, o falso ponto alto, tá? A correntinha aqui, ó. Assim. Fechei. Vou descer ele aqui. E vou jogar aqui embaixo desses pontos altos. Vou deixar reservado aqui e no final a gente vai arrematar, tá? Eu vou explicar como é que arremata, principalmente para quem é iniciante. Eu sempre deixo pro final o arremate, porque tem gente que já é crocheteira experiente, não precisa ver arremate, né? Já estão acostumadas, então por isso que eu deixo pro final, que só vai ficar no final mesmo quem é iniciante que quer aprender a arrematar, tá? Então eu vou iniciar agora. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio aqui, vou começar fazendo um falso ponto alto, só que de outra forma, tá? De outra técnica. Eu vou girar aqui, ó, o fio, posiciono assim, ó, nesses dedos aqui. Eu vou dar 2 giros na agulha, ó, desse jeito. Seguro essas 2 voltas aqui e venho aqui nesse ponto aqui, ó, qualquer ponto, né? Mas eu quero trabalhar no iniciozinho da flor aqui, da primeira pétala. Coloco a agulha, atravesso aqui, ó. Pego o fio, trago, segurando ainda, tá? As 2 laçadas. Laço o fio e vou passar na primeira e na segunda laçada. Segura aqui a ponta do fio para ele não correr. Laço o fio e passo nessas outras 2. Desse jeito, tá? Então eu fiz aqui um falso ponto alto, ó, para começar. Tá ok? Quem tiver dificuldade pode voltar o vídeo, tá? Porque ele não é difícil de fazer. Ou você pode começar com correntinha também, se estiver acostumada com correntinha, ou fazendo aquele outro falso ponto alto, tá bom? Laço o fio e venho pro próximo ponto, faço um ponto alto comum. Laço o fio, outro ponto alto. Essa carreira vai ser toda de pontos altos, tá? Não tem aumento, não tem detalhe nenhum. Vai ser uma carreira toda preenchida de pontos altos, tá bom? Então, é só vocês seguirem aí por todos esses pontos de base. Vai ficar um total no final de 301 pontos altos, tá bom? Porque a gente não vai aumentar nem diminuir nenhum. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vai ficar assim, tá? Vou colocar aqui na mesa, ó. Tá bom? Só continuar aí, fazer todos os pontos e a gente já se encontra aqui. Cheguei aqui no final dessa carreira e agora a gente vai fazer a passagem do fio. E agora a gente vai fechar essa carreira, mas a gente não vai fechar com ponto baixíssimo aqui, tá? Quem quiser pode fechar, ó. Você pode fechar aqui pegando a primeira alcinha do ponto e a segunda que tá aqui atrás, ó. Ela tá escondidinha aqui. Aí pode fazer assim e fechar, tá? E, ou não, ou pode também deixar sem fazer esse ponto baixíssimo, porque a gente vai começar trabalhando nesse segundo ponto aqui, tá? Vou fazer aquela passagem da alça que vocês já aprenderam. Pego aqui o fio, passo aqui para trás, ó, desse jeito.
Agora, eu vou voltar aqui na frente, coloco a agulha novamente nesse ponto, pego o fio, trago aqui pra frente, laço e faço um ponto baixo, tá? Somente, ponto baixo somente. Não vou fazer correntinha em cima desse ponto baixo, porque agora a gente vai repetir essa carreira de 301 pontos, só que agora pontos baixos, tá? Então, eu só vou fazer ponto baixo em cima de ponto alto, ó. Só isso. Ok? Então, essa segunda carreira aqui de vermelho é só ponto baixo, ok? Sem aumento, sem diminuição, só repetir, tá bom? Então, vamos lá, a gente já se encontra aqui. Pessoal, prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira de pontos baixos. Fiz aqui o último, trabalhei o último ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a passagem do fio novamente, ó. Sendo que a gente vai pular o primeiro ponto, não precisa fechar com ponto baixíssimo aqui, tá bom? A gente vai pular o primeiro ponto, vai vir no segundo, igualzinho, tá? Coloco a agulha, pego o fio, coloco na agulha, puxo lá pra trás e volto aqui, ó, pela frente, pego o fio, laço, faço um ponto baixo. E agora, como a gente está aqui em cima desses 3 pontinhos aqui, eu vou seguir aqui, ó, e aqui eu vou fazer um ponto alto, tá? Um ponto alto. Daqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 4 pontos de intervalo. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou fazer um ponto alto. Ó, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4 pontos de intervalo, ok? Depois eu vou laçar o fio, vou fazer mais um ponto alto do lado. Laço o fio, faço mais um ponto alto do lado. Na verdade, vão ser 3 pontos altos seguidos, tá? Esse aqui, a gente vai terminar esse bloquinho no final. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço 1, 2, 3 pontos altos, ok? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos para fazer uma sequência dessa daqui, tá bom? Por isso que eu expliquei que quem for aumentar ou diminuir, tem que deixar a quantidade de pontos aqui nessas carreiras aqui, múltiplo de 7, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pula 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou repetir a sequência de 3 pontos altos. Então, gente, vai ficar, no final, vão ficar 43 bloquinhos desse aqui, tá? Então, façam aí todos os 43 bloquinhos e a gente já se encontra aqui para o fechamento e a subida da próxima carreira. Pessoal, eu cheguei aqui no final, fiz os últimos 2 pontos altos que ficou faltando para completar o 3, né, o joguinho, o bloquinho aqui. Então, agora eu vou fazer assim, ó, vou vir aqui nesse ponto, esse falso ponto alto, tem o ponto baixo e a correntinha. Eu vou atravessar a correntinha de cima, pego o fio, trago, passo direto, fazendo assim um ponto baixíssimo, tá? Pra terminar. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira fazendo um ponto alto daquele jeito, tá? Que eu fiz. Só que agora é assim, ó, a gente vai alongar um pouquinho o fio, a gente alonga um pouquinho o fio. Eu vou segurar aqui eu vou segurar o fio e vou dar um giro aqui por trás da agulha. Laço o fio aqui, trago ele aqui, ó, pra frente, tá? Vão ficar 2 alcinhas na agulha. Eu vou laçar o fio e vou passar aqui direto, formando assim o primeiro falso ponto alto. Ok? Nesse mesmo ponto que a gente fechou com ponto baixíssimo. Vou repetir aqui pra vocês. Ó. Estico um pouquinho, seguro a alça, dou um giro nessa alça por trás da agulha, pego o fio, trago pra frente, laço o fio, passo nas 2 alças, tá? Desse jeito. Primeiro falso ponto alto pronto. Agora eu vou laçar o fio e vou fazer 5 pontos altos dentro desse espaço. 2, 3, 4, 5.
5 pontos altos. Laço o fio e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto desse de base. 2 e 3. Prontinho, ó, sequência pronta, tá? Agora a gente vai repetir 5 pontos altos dentro desse espaço. 2, 3, 4 e 5. E um ponto em cada ponto alto desse aqui, tá? De base. 2 e 3, tá? Total, a cada bloquinho desse, o total de 8 pontos, tá? 8 pontos altos, ok? Então, só isso, vamos fazer a sequência, vamos fazer a volta todinha assim, e nos encontramos aqui para o fechamento da carreira e a próxima etapa. Prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira. Vamos fechar agora com, como foram 43, né? 43 bloquinhos desse aqui, vezes 8 pontos, total de 344 pontos nessa carreira aqui, tá? Pontos altos. Vamos cortar o fio. Puxa aqui direto. E agora eu vou vir aqui, ó. Quem quiser fechar com ponto baixíssimo aqui, pode fechar, tá? Quem não quiser, é só vir aqui e faz direto aqui no segundo ponto, ó. Coloco de trás para frente, de cima para baixo, pegando aqui o ponto, o primeiro ponto aqui, o falso ponto alto, tá? Por trás. Prontinho, ó. Já fechei. Vou só descer aqui pelo ponto. E vou jogar aqui embaixo desses pontos altos aqui, ó. E reserva. Tá? Então, vamos agora começar com a outra cor. Para fazer o miolinho, né? A gente vai iniciar, ó, vou tirar um pouquinho daqui, dessa parte. Vou iniciar aqui mais pro lado, tá? Vocês sabem que eu não gosto de deixar os arremates todos juntos, né? No mesmo lugar. Então, eu vou começar aqui nesse meio, tá? Aqui são 5 pontos altos. Então, a gente vai iniciar aqui fazendo um ponto baixo nesse do meio, tá? No terceiro. Então, eu pego aqui, ó, a agulha com a agulha só na alça de trás. Posiciono o fio aqui sem nó inicial. Puxo aqui, tá? Desse jeito. Segurando o fio. Venho aqui pela frente do ponto. Pego o fio, trago, faço ponto baixo, tá? Comecei já aprendi, ó. Agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui nesse ponto do meio, desses 3 juntos aqui, vou colocar a agulha nele e vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos. Agora eu vou tirar a agulha da linha. Vou vir nesse primeiro ponto aqui, atravesso a agulha nele. Pego essa alça aqui por trás do ponto, ó, vou pegar ela, puxar ela por trás, ó, nesse primeiro ponto, tá? Aperto. E faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esse ponto aqui é chamado de ponto pipoca, ok? Agora eu venho aqui no meio, no terceiro ponto alto e fecho com ponto baixo, tá? Fizemos uma já, ó, ok? 5 correntinhas, 3, 4, 5. Venho aqui no meio desse próximo e faço 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4
5 e 6. Tiro a agulha da linha, venho no primeiro ponto, atravesso a agulha, pego a alça aqui por trás, puxo aqui pro primeiro ponto, aqui ó, passando no primeiro ponto. Deixa eu de novo, gente, que eu perdi. Então, pego aqui a alça, puxo, fechando aqui o ponto pipoca, e 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui no terceiro ponto desse do meio, 1, 2, 3, fecho com ponto baixo, tá bom? Então, é só isso, ó, como é que vai ficando. Ok? Deixa eu puxar que ele tá bem grandão aqui. Ó, vai ficando assim, tá bom? Então, vamos fazer aí os 43 pontinhos pipoca desse e já retornamos. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira. Agora a gente vai cortar o fio, ó. Fiz as últimas 5 correntinhas. Fiz aqui as últimas 5 correntinhas. Agora a gente vai cortar o fio. Puxo aqui direto. Coloco na agulha. E agora eu venho aqui nesse ponto baixo. Tem um ponto baixo, né, que a gente iniciou. Eu venho na correntinha, na primeira correntinha, tá? Atravesso ela assim, deixando a parte de baixo dela, ó. E venho em cima da correntinha e pegando agora o ponto baixo. Um pouquinho esse ponto, tá? Com essa linha. E vou deixar reservado aqui, tá? Se vocês quiserem para não soltar, dá só um lacinho assim, ó. Pra deixar ele preso aqui. E vamos iniciar a última carreira, que é o bico de acabamento. A gente vai iniciar o bico de acabamento aqui por esse ponto baixo, tá? No ponto baixo. Antes de a gente começar o bico de acabamento, queria só lembrar, se você chegou comigo até aqui, nessa parte, deixar um joinha se você ainda não marcou, tá? Se tá acompanhando aqui comigo é porque tá fazendo, então acredito que você esteja gostando do passo a passo. Então, se você quiser me incentivar a trazer mais conteúdos aqui e fazer com que o YouTube também recomende esse meu canal para mais pessoas, aperta o like, aperta o joinha, tá bom? E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever. Eu trago conteúdos aqui toda semana, passo a passo novo toda semana. Tem muita dica legal também, gente, no meu canal, tá? Principalmente para quem tá querendo ganhar um dinheiro aí com crochê, empreender, ou fazer do crochê uma renda extra. Tem muita dica bem bacana, tá bom? E eu também tenho o meu suporte que é no Instagram. Se você quiser tirar alguma dúvida comigo, pode me chamar lá no Instagram, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque é por conta do excesso de mensagens, mas eu tô sempre respondendo, principalmente se for a primeira vez, né? Então me chama lá pelo Instagram, tá? Ou se você quiser deixar um comentário também aqui nesse vídeo, teve alguma dúvida, ou achou legal o passo a passo, quiser deixar um comentário para mim também. Vocês também sabem que o YouTube, todo comentário, ele engaja mais ainda, né, o vídeo. Então pode deixar um coraçãozinho, se você não quiser comentar nada, pode deixar um emoji, um coraçãozinho, tá bom? Para poder saber que você fez aqui, me acompanhou a videoaula, fez aqui o passo a passo comigo, tá? Quem chegar aqui até o final, eu deixo aí um desafio para vocês. Se você estiver fazendo essa peça e chegou até nessa parte comigo, marca uma estrela, bota uma estrelinha aí no comentário, que eu vou saber que você fez o passo a passo comigo, me acompanhou até essa parte. Em homenagem ao centro de mesa Estrela Guia, deixa uma estrela para mim, ou um símbolo de Natal também, porque a gente está próximo do Natal e eu estou fazendo nas cores de Natal, tá bom? E aí eu vou saber que você chegou comigo até aqui. Então vamos lá. Então eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, pegando esse ponto baixo aqui por trás, tá bom? Como é que eu vou fazer ele? Eu vou vir aqui, ó, na parte de cima desse ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás, só para prender o fio, tá? Eu vou posicionar aqui, ó, trago o fio, fico segurando aqui para ele não perder, tá? Não escapar. E agora eu venho pela frente, ó, pegando ele assim, atravessadinho, ó. Pego o fio, laço o fio, trago e faço um ponto baixo aqui, desse jeito, tá bom? Ajusto aqui um pouquinho, para não ficar muito frouxo. E agora eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Então, para fazer esse ponto alto duplo, eu vou dar 2 laçadas na minha agulha. E eu vou vir aqui na base desse ponto pipoca, aqui, ó, nesse ponto onde eu fiz o ponto pipoca, eu vou atravessar ele também nessa mesma maneira, tá? Pela frente. E pego o fio, trago, laço o fio, vou passar 2 alças, reservo,
laço fio, passo 2 alças, reservo, laço fio e passo as últimas 2 alças e acabou, tá? Fiz aqui o ponto alto duplo. Agora eu laço fio e venho para essa alça aqui, ó, na lateral, e vou fazer um meio ponto alto, tá? Pego o fio, ó, vão ficar 3 alças na minha agulha, eu vou laçar o fio e vou passar pelas 3 de uma vez só, desse jeito, tá? Eu fiz um meio ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Vou fazer um ponto alto duplo, novamente. Laço 2 vezes na minha agulha. E venho aqui no meio desse ponto pipoca, aqui tem um miolo do ponto pipoca, ó. Tá vendo? Onde a gente fechou, ficou esse buraquinho aqui. A gente coloca a agulha aqui saindo por trás, tá? Pego o fio, trago o fio, ó, e faço o ponto alto duplo aqui. Laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo 2, ok? 2 correntinhas. A gente vai fazer um picôzinho, mas com 2 correntinhas somente, tá? Venho na lateral desse último ponto, ó, do ponto alto duplo, pegando essas 2 alças do ponto, pego e faço um ponto baixo, ok? Laço 2 vezes para fazer outro ponto alto duplo. Coloco no mesmo lugar, ó, no mesmo buraquinho, saindo atrás. Pego o fio, trago, laço, passo 2, laço, passo 2, laço, passo 2, ok? E agora eu vou repetir aqui nesse lado 3 pontos altos, 1, 2 e 3, e um meio ponto alto. Laço, pego o fio, passo as 3 alças de uma vez. Desse jeito, tá? Para terminar, um ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha. E agora eu vou voltar aqui, ó, aonde eu fiz, tá? No mesmo lugar, só que pegando a parte de baixo agora, ó. Eu venho aqui, atravesso no mesmo sentido, tá? Pego o fio, trago, laço, passo 2 alças, laço, passo 2 alças, ó, passei 3, volta, laça, passa 2 alças para terminar, ok? Então, aqui, ó, terminamos esse bico aqui e prendo ele aqui, ó, no ponto baixo, pegando assim, de ladinho, pego e faço um ponto baixo aqui, desse jeito, tá? Terminei, ó. Eu vou voltar aqui, que ficou muito larga essa alça aqui. Eu vou só ajeitar. Quanto mais bonitinho, melhor fica, né? Fica mais valorizado o nosso trabalho. Então, vou laçar 2 vezes, pego aqui o fio pela frente, laço, passo 2, laço, passo 2, laço, passo 2. Agora sim. E prendo aqui com um ponto baixo. Ok, ó. Olha como é que ficou. Que lindinha essa pétala, né? Essa folhinha, essa pétala, tá bom? E vamos seguir, vou fazer mais um com vocês e vou deixar vocês fazendo de vocês aí, tá? Só mais uma vez, vou laçar 2 vezes o meu fio para fazer o ponto alto duplo. Pego aqui atravessando nesse ponto onde eu fiz o pipoca, ó, pegando de lado, laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo 2. Venho para cá, para essa alça, faço um ponto, meio ponto alto, passo direto, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Agora, ponto alto duplo, pegando o miolinho aqui, ó, onde a gente fechou, ó, abre aqui o miolinho e joga a agulha lá para trás, pega o fio, traz, faz um ponto alto duplo. 2 correntinhas para fazer o picô. Pego aqui, ó, essas 2 alças dos 2 pontos, pego e faço ponto baixo. Laço 2 vezes, venho aqui nesse miolinho, saindo atrás, pego o fio, faço 2, passo 2 e passo 2. 3 pontos altos. 1, 2
3. E o último, meio ponto alto, passo direto. Laço 2 vezes para finalizar e venho aqui, ó, no mesmo ponto, pegando no mesmo sentido. Pego o fio, laço, passo 2, laço, passo 2, laço, passo 2. E para terminar, ou para iniciar de novo, um ponto baixo pegando de lado nesse ponto baixo aqui. Ok? E vai ficar assim. Lindo, gente, esse bico de acabamento. Muito bonito, né? Então, é só seguir aí fazendo todos eles. Façam com calma para não esquecer de fazer esse aqui, que às vezes eu esquecia, tá? Esse ponto alto duplo aqui, fechando para dar esse detalhe, que fica lindo, tá? E já retornamos aqui para o arremate e eu também fazer as considerações finais para vocês. Pessoal, eu tava gravando já aqui o finalzinho, por isso que eu já cortei o fio, só que eu achei que estivesse gravando e não estava, então por isso que eu vou aqui voltar com vocês já com o fio cortado, tá? Aqui o seguinte, eu fiz o último ponto alto duplo, desse último biquinho aqui, né? Esse botãozinho aqui. Daqui eu já tirei, cortei o fio e puxei com a agulha para tirar a agulha da linha, tá? Do fio. Agora eu vou colocar na agulha de tapeceiro. Venho aqui, ó, nesse ponto que a gente iniciou, atravesso ele aqui atrás. Aí eu venho aqui nesse ponto alto duplo, pegando somente a alça de trás dele, do ponto. Agora eu vou jogar aqui por baixo desse ponto. Vou sair aqui, ó, pegando somente uma alça dele, tá? Esse ponto baixo que a gente começou, pra ficar uma ponta aqui e um verde no meio, tá? Agora eu venho com a cola jeans. Vou jogar a cola jeans, tá? Aqui nesse meio, onde está esse fio verde, vou fazer uma laçada. Assim, tá? Pra fechar, pra começar o arremate. Vou esperar secar um pouquinho. Tá? Depois eu vou pegar esse fio aqui e vou esconder ele aqui pra baixo e esse pra aqui pra baixo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui outro arremate. Ó, esse aqui também eu vou colar, desfaço aqui aquela laçada. Lembrando que o arremate ele é pessoal, você pode fazer do jeito que você já está acostumada, tá? Não precisa ser igualzinho o meu. Essa foi a técnica que eu fui ao longo do tempo achando que ficou mais rápido, mais seguro, tá? Quando o cliente for lavar, fazer de lavagens. Vou deixar secar aqui também. Aqui, ó. Aqui eu vou jogar um pouquinho mais pra baixo. Tem gente que gosta de já ir trabalhando e já escondendo, né, esse fio. Também pode, tá? Aqui eu vou dividir ele no meio. 3 pernas de fio para cada lado, que eles são 6 fios, então 3 e 3. Coloco na agulha mais uma vez. Pego um fio aqui por baixo. Jogo a cola. E agora eu vou dar 2 nós, tá? 1, 2, ó, como é que ele arrebenta. Tem que ter cuidado lá no anel mágico, tá? Quando for fazer o arremate de lá. Porque se arrebentar já era. Perdeu o trabalho, tem que fazer tudo de novo. Quem quiser já arrematar no início o anel mágico, pode ser também, gente. Fica essa dica aí pra vocês, tá? Porque o anel mágico, se ele arrebentar, você tem como começar de novo. E fazer dele pequeno, né? E não quando ele já tá pronto. Não é igual quem tá acostumado a trabalhar com fio de algodão. O fio de algodão ele é mais resistente, tá? Ó, o anel mágico aqui. Tá bem fechadinho. Vou jogar pra cá, vou subir ele pra cá. Aí ele vai sair aqui. Divido ele. 3 e 3.
Pego aqui embaixo, ó, um fio assim. Cola. Dois nozinhos, tá? Corto. Pode ser até 3, tá, gente? Eu faço 2. E esconde o barbante aqui, ó. Esconde o nó embaixo do barbante. Foi. Pessoal, prontinho. Está aqui o nosso maravilhoso centro de mesa Estrela Guia, prontinho. E olha que lindeza que ficou esse centro de mesa, gente. Pode ser usado até como tapete, né? Vocês podem fazer o aumento dele e virar um tapete aí de sala, né? Ou de sala ou de quarto. Olha que maravilha, gente. Ali tá o anterior que eu mostrei pra vocês, né? O do início do vídeo. E esse aqui que a gente acabou de fazer ele agora, tá? Então aqui, ó, botei até uma etiquetinha aqui em cima pra vocês verem como é que fica já com a tag, com a etiqueta, tá? O link da etiqueta eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, pra quem quer empreender com crochê e quiser adquirir as etiquetas pra mandar pro cliente com a etiquetinha personalizada, tá? E vamos às medidas, né? Então, ele ficou medindo 75 de diâmetro, tá? Na parte crua, eu gastei 300 gramas. Na parte vermelha, eu gastei 224 gramas. E nesse multicolor, né, que é esse aqui, eu gastei 46 gramas. O total que ele pesou, 570 gramas. E aí fiz os cálculos, né, conforme eu já expliquei para vocês, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu faço a precificação de todas as minhas peças, tá? Recomendo que vocês sigam a minha precificação ou qualquer outra que vocês acharem mais, que façam mais sentido para vocês, tá? Mas não sigam o valor que eu vou passar para vocês aqui, porque cada artesã tem que fazer o cálculo devido às variações, tá? Devido às variáveis que tem, preço de material, tempo que você leva para fazer a peça, tá? Porque eu posso fazer mais rápido, você pode fazer mais devagar, ou vice-versa, você pode fazer mais rápido do que eu, tá bom? Então vocês têm que colocar tudo isso na ponta do lápis e fazer o cálculo, tá bom, gente? E também margem de lucro, tá? Cada artesão trabalha com uma margem de lucro diferente. Então, o preço que eu cheguei nessa peça aqui, que eu vou cobrar aqui, é no barbante, R$120, tá? Vai ser o preço da minha tabela. E aqui, só para reforçar, gente, as dicas que eu deixei durante o vídeo para vocês, em relação à tensão de ponto. O meu ponto, ele ficou muito bom, tá? Nessa pontuação, porém, se o seu ponto for um pouco mais apertado, você perceber que vai repuxar em alguma parte, eu aconselho que vocês utilizem agulha de um número maior, tá bom? Nessas partes aqui. E se por acaso essa aqui eu fiz, né, no meu ponto ficou bom, eu fazendo com 2 correntinhas até a terceira carreira e depois eu aumentei para 3 correntinhas. Se aqui ficar também puxando, façam tudo com 3 correntinhas também, tá? Ou se ficar muito folgado, vocês acharem que vai ficar legal com 2 correntinhas, fica a critério de vocês. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? É conforme eu falei, tem gente que tem um ponto mais largo. Então, se você já tem um ponto mais largo, você for colocar 3 correntinhas aqui, vai ficar mais largo ainda, tá? Então, eu recomendo que você coloque com 2 correntinhas nesses quadradinhos aqui. E se seu ponto é muito apertado, façam com 3 correntinhas, tá bom? Então, é isso, gente. Gostaria de agradecer demais para vocês que assistiram esse vídeo até o final. Se vocês assistiram até o final, deixa a estrelinha para mim, para eu saber que vocês fizeram, tá? E assistiram até o final. Muito obrigado para quem já curtiu, já compartilhou, já se inscreveu no canal. E se fizer a peça, não esqueça de me marcar lá no Instagram, tá bom? No @vanacrochê. Eu vou repostar para vocês, se vocês trabalham com crochê, tiver algum interesse. É só me marcar que eu reposto lá o @ de vocês também, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!